Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar a olhar para o livro dos Salmos. Nós vamos ver o capítulo 42 deste livro, que fala acerca do nosso desejo, daquilo que a alma do homem aspira. E realmente o salmista deixa-nos aqui frases poéticas muito bonitas, mas que retratam de uma forma muito fiel aquilo que acontece no coração daqueles que buscam a Deus. Então vejamos o seguinte neste salmo. Diz assim o Salmo 42, o verso 1. Como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Aqui temos realmente neste texto bíblico as marcas de um homem que procura a Deus, de um homem, de uma mulher que deseja viver em intimidade, em profunda comunhão com Deus. Queremos que este sentimento é um dos mais fortes naqueles que realmente têm este propósito de vida. É um dos mais profundos do coração do homem. Antes de tudo, o homem é, de alguma forma, mesmo não compreendendo todas as coisas acerca de Deus, o homem é um ser religioso, um ser que procura uma relação com uma entidade superior. Nós podemos olhar para a natureza e vemos que os animais, as plantas, não têm este sentido, esta aspiração da espiritualidade. Por outro lado, nós olhamos para a humanidade, independentemente da sua civilização, da sua tecnologia, do seu conhecimento do universo, vemos que o homem tem sempre este sentido de que há uma força superior, há um Deus que está a controlar todas as coisas. E muitas vezes as pessoas não entendem, não conduzem este sentimento para o Deus criador de todas as coisas. Mas, no entanto, eles têm este sentido de que precisam de adorar um ser supremo, alguém que controla e domina todas as coisas do universo. Então esta crença está enraizada no ser humano, faz parte da nossa natureza, faz parte, poderíamos dizer, da cultura da humanidade. Então é isto que o salmista descreve aqui. Ele tem sede, ele deseja encontrar-se com este ser, com este Deus, ter este Deus não mais só uma entidade abstrata, mas um Deus concreto, um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que está ao lado daqueles que o procuram, um Deus que se quer relacionar conosco. Então este salmo aqui é um salmo tremendo que nos mostra o desejo da alma que o homem tem. É necessário que cada um de nós possa ansiar por Deus dessa forma. Nós encontramos aqui este salmo que fala do coração do homem. De alguma forma é um salmo extremamente interessante, um salmo didático, podemos dizer assim. E são estes salmos escritos pelos filhos de Coré, que são os autores destes salmos didáticos, salmos de instrução. Na Palestina e em certos outros lugares, nós encontramos zonas desérticas, onde os animais têm de facto esta escassez de água. E quando os animais estão com escassez de água, eles fazem quilómetros e quilómetros até encontrar um pequeno charco, uma fonte, um pequeno riacho, onde possam saciar a sua sede. Dessa forma deveríamos ser cada um de nós, procurarmos onde Deus efetivamente está a falar. E o centro da vontade de Deus é escrito na Bíblia. Você pode encontrar na Bíblia Sagrada a resposta às suas dúvidas. Pode encontrar na Bíblia Sagrada esta fonte de vida. Pode encontrar na pessoa de Jesus Cristo esse relacionamento intenso que pode saciar a sua alma. E realmente alguém disse um dia, Agostinho, deixando escrito esta frase, diz: "Fizeste-nos para ti, Senhor, inquieta está a minha alma, até que repouse ou descanse em ti." E realmente homens têm escrito estas frases, estas ideias de que necessitamos de nos encontrar com Deus. Talvez você ainda não fez esse encontro. Talvez você ainda busca, como um animal,
sedento no deserto, busca por água, você busca por encontrar-se com Deus. Talvez está na altura de você parar nesta fonte. Esta fonte que é a Bíblia, esta fonte que é a Palavra de Deus. E aí você se possa relacionar com Deus através desta fonte. Então, sacia a sua sede através destas palavras. Continuemos a ler, o verso 3 diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, e de como passava eu com a multidão e com o povo, e como guiava em procissão até a casa de Deus, entre gritos de alegria, de louvor, multidão em festa. Temos aqui o salmista que recorda alguns tempos passados, onde havia uma festa espiritual, onde havia essas procissões, esses encontros, essas celebrações de louvor e de alegria para com Deus. Teria realmente o salmista perdido a fé ou teria sido o povo que se afastou de Deus? Nós não sabemos ao certo o que é que aconteceu para que o salmista estivesse a recordar estes momentos com alguma saudade, mas o facto é que o povo muitas vezes perde o dinamismo da relação com Deus, perde esse entusiasmo desse avivamento espiritual e muitas vezes perde esse entusiasmo porque se vai embranhando em atividades, vai se embranhando em muitas coisas e perde o foco que é a relação com Deus. O homem muitas vezes tem mais prazer na religião do que na relação. E Deus quer uma relação e não uma religião. Muitas vezes nós pensamos que Deus quer é rituais. Deus quer é que nós possamos ir à missa ou à igreja, que Deus quer que nós possamos ler a Bíblia e orar simplesmente de uma forma ritualística ou de uma forma ritual. Mas Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento. E como consequência desse relacionamento eu vou então ler a Bíblia, eu vou orar, vou à igreja. É normalíssimo isso acontecer. Mas não é o ir à igreja religiosamente de uma forma, desculpem-me a expressão, mas de uma forma farisaica. Os fariseus eram os melhores religiosos que alguma vez já existiram. Eles eram cuidadosos e muito ciosos das suas práticas religiosas, ao ponto de condenarem o próprio Senhor Jesus Cristo. Então tenhamos muita atenção que nós, cristãos, não caiamos no mesmo erro. Eu sei que muitas vezes nós fazemos isso. Caímos no erro da religiosidade. Praticamos tradições, praticamos coisas que são religião e não relacionamento com Deus. Eu estou a falar para cristãos de todos os quadrantes, sejam eles evangélicos, protestantes, católicos ou outros, que efetivamente caímos nestas questões e temos de olhar para a comunhão com Deus. Muitas vezes as pessoas vão a uma igreja e dizem: não, esta igreja não é boa por causa dos cânticos, eu não gosto do estilo de música. Ok, você tem toda a liberdade de escolher a igreja pelo estilo de música também, eu acho que sim. Eu creio que a diversidade de Deus permitir tantas igrejas diferentes tem a ver com os estilos que cada um de nós gosta, a forma como cada um de nós se sente bem, mas aquilo que define uma igreja cristã, séria, verdadeira, uma igreja onde você pode se enriquecer espiritualmente, é se ela ensina a palavra de Deus de uma forma integral. Se ela ensina a palavra de Deus de uma forma correta. E é isso que faz a diferença entre a igreja certa e a igreja errada. Muitas vezes nós escolhemos a igreja por causa do ambiente, por causa da simpatia, por causa das músicas que se tocam lá, e muitas vezes não nos apercebemos que aquilo que é fundamental é nós sabermos se essa igreja ensina ou não a Bíblia de uma forma completa, de uma forma integral. Se eu vou a uma igreja e nessa igreja me ensinam que eu devo adorar a imagens de escultura, provavelmente essa igreja não é uma igreja de acordo com as Escrituras. Se eu vou a uma igreja e me ensinam que para que eu tenha uma relação com Deus eu tenho que guardar o sábado ou tenho que ser circuncidado, como era no tempo do apóstolo Paulo, ou outra coisa qualquer, a Bíblia é muito clara sobre isso. Não é uma igreja de acordo com os padrões de Deus. Então nós temos que ter muita atenção àquilo que a Bíblia diz, compreender o que a Bíblia diz e verificar se as comunidades que se dizem igrejas são ou não essas igrejas. Aqui o salmista estava muito satisfeito porque ele tinha convivido com os crentes daquela época, os fiéis daquela época, em grandes festividades. Mas de alguma forma ele recordava isso com certa saudade. Eu espero que cada um de nós possa contribuir para que haja alegria na relação que nós temos com Deus.
e não termos só saudades do passado, mas olharmos para o futuro, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode ainda transformar a nossa nação, levando o nosso país a, de facto, um avivamento espiritual onde as pessoas se podem relacionar com Deus e onde há verdadeira liberdade religiosa. Sinceramente, eu fico triste por ver no nosso país tanta hipocrisia sobre este assunto, onde nós verificamos que há leis, mas um grande incumprimento dessas mesmas leis, onde verificamos que as situações são sempre de ordem discriminativa, as pessoas discriminam quem tem outra confissão religiosa. Deveríamos aceitar as pessoas como elas são, as opções que elas tomam. E se elas tomaram essas opções, nós devemos respeitar essas mesmas opções. Deus faz assim. Deus não obriga ninguém a ser cristão. E por isso mesmo nós não devemos obrigar ninguém também a seguir a nossa confissão religiosa ou a ser penalizado porque não o segue. Então temos que ter este equilíbrio e este amor de Deus para com aqueles que querem ter outras opções. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, o verso 5 nos diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Vemos aqui este diálogo interessante entre o salmista e a sua própria alma. Eu não sei se você já alguma vez teve este diálogo consigo mesmo. Nós costumamos dizer que estamos a falar com os nossos próprios botões. Estou a falar comigo mesmo. E o salmista, pelos vistos, fazia isto. Eu creio que até um certo nível é terapêutico estas conversas connosco próprios. A partir de um certo nível, tenhamos cuidado, pois poderá ser necessário algum acompanhamento mais especializado. No entanto, eu creio que aqui o salmista estava naquela conversa íntima consigo mesmo, como nós fazemos muitas vezes, falando entre nós mesmos. Será que faço assim ou faço assado? O que é que eu devo fazer nesta situação ou naquela? E ele estava a falar com a sua própria alma. Eu acho interessantíssimo. E eu acho que nós deveríamos fazer mais este tipo de conversas. Conversar connosco mesmo. Provavelmente teríamos menos erros na vida se nós tivéssemos mais tempo de reflexão entre eu e eu próprio. Então, façamos este apelo, faço este apelo no sentido de pondere melhor as decisões que vai tomar, pondere melhor as reações que toma, fale consigo próprio antes de começar a dizer coisas de que se calhar no futuro se venha a arrepender. É fundamental nós aprendermos a falar connosco próprios. O verso 6 deste capítulo 42 ainda nos diz: sinta abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, nos montes de Hermon, nos outeiros de Mizar. O salmista volta a falar então do seu abatimento da sua alma e lembra-se de Deus. Ele lembra-se de Deus em momentos especiais, em momentos e lugares que ele podia identificar de uma forma muito clara. Eu creio que na nossa vida é essencial nós termos momentos que nós identificamos. Identificamos o lugar X onde eu tive um encontro com Deus tremendo, onde a minha vida foi transformada, onde eu nasci de novo. Você consegue identificar o local, consegue identificar o momento, consegue identificar a época em que esse encontro com Deus se deu? Eu creio que se nós temos um relacionamento com Deus, essa identificação é fundamental. Eu vou repetir, se nós temos um encontro com Deus, identificar o local onde isso aconteceu, o tempo na nossa história de vida é fundamental. Pois a Bíblia diz que o novo nascimento que acontece na vida de um cristão é como sair das trevas para a luz. E isto não acontece sem nós darmos conta. Se você diz que é cristão, mas nunca teve um momento onde você viu uma mudança na sua vida, eu gostaria de o desafiar a refletir seriamente se não está na altura de se encontrar com Deus, de ter esse encontro pessoal com Deus. Eu não sei se você já experimentou ou se já viveu um episódio desse género em que você vem de uma casa completamente escura, com os stores fechados, e sai dessa casa com tudo escuro para um dia de sol tremendo. O que é que acontece à sua vista? Você provavelmente tem grandes dificuldades em encarar o sol, você sente logo que já não está no mesmo ambiente, você verifica que realmente alguma coisa mudou, não é? Na vida espiritual é o mesmo. E o exemplo que a Bíblia nos dá é que Deus nos retirou das trevas para a luz. Então, é possível que você fique ofuscado, até lhe doa a cabeça de tanta luz, mas é necessário que esse encontro com Deus aconteça. O salmista podia identificar claramente uma zona geográfica onde isso aconteceu.
Eu espero que você consiga identificar na sua história, na sua vida, um momento onde você saiu das trevas para a luz, onde você se encontrou com Deus. Se ainda não identificou esse momento, eu desafiava que fosse hoje mesmo. Talvez mesmo depois de desligar o seu rádio, Deus ainda vai continuar a falar consigo e você possa dizer: Senhor, eu quero hoje me encontrar contigo, eu quero transformar a minha vida, eu quero nascer de novo, eu quero entregar a minha vida de uma vez por todas nas tuas mãos. Muda aquilo que tem de ser mudado. Se você fizer esta oração, a Bíblia promete que efetivamente Deus vai fazer isso. E esta é a promessa de Deus e não minha. Não é promessa de nenhuma religião. A religião não transforma ninguém. É Jesus quem muda o coração do homem. E é a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra que transforma. É ela, como diz o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, é ela que é como uma espada de 2 gumes que penetra até ao fundo do nosso ser, que divide juntas e medula, que vai até lá ao âmago da questão. É esta palavra que pode mudar a sua vida. O verso 7 deste capítulo aqui ainda continua a dizer: um abismo chama o outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Esta é uma frase bastante conhecida, o povo tem usado com frequência este ditado: um abismo chama o outro abismo, e efetivamente é assim. Nós temos que estar firmes no nosso Deus. E diz o verso 8: contudo o Senhor durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o teu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Realmente não vivamos no abismo, mas vivamos nesta harmonia com Deus, nesta relação com Deus, onde nós podemos fazer uma oração ao Deus da minha vida, ao Deus a quem eu entreguei o meu ser. E assim vale a pena prosseguir nesse relacionamento com Deus. E o verso 9 ainda do capítulo 42 do livro dos Salmos diz: digo a Deus, minha rocha, porque te olvidas de mim? Porque hei de achar eu lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Esta era a pergunta do salmista. E realmente precisamos de nos aproximar de Deus, e Deus muitas vezes até permite esta nossa ousadia de questionarmos como é que Ele está a conduzir esse processo. O verso 10 ainda diz: esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista percebe que muitas vezes há a murmuração, há lamento por pessoas que dizem: então, mas você é crente e está a viver este tipo de situação, então supostamente não deveria passar só facilidades. Então é necessário que nós voltemos a falar com a nossa alma e dizer: ok, ela precisa aquietar-se e viver dentro dos padrões de Deus. Viver de acordo com a harmonia de Deus. Viver em confiança com Deus. Mas saltemos agora para o verso seguinte, capítulo 43, já do livro dos Salmos, e vamos ver o primeiro verso que diz: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra as nações contenciosas. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Vemos aqui estes 2 salmos, o 42 e o 43, que eles realmente estão juntos e faz todo o sentido estarem juntos. São orações relacionadas. Por um lado, espera em Deus porque ainda lhe darei graça. Ele é que é a nossa salvação e o nosso refúgio. E realmente este é o desejo deste salmista, o desejo de conhecer mais intimamente a Deus, tem sido o desejo de muitas pessoas em todos os tempos. E foi esta a bênção que Cristo quis dar a todos aqueles que creem, quando lhes falou na vida eterna, na vida que realmente só Ele pode dar. Mas em todos os tempos também tem havido gente incrédula que não acredita que pode haver um contacto espiritual com Deus, que não entende como é que é possível ter esse relacionamento profundo com Deus. E estes 2 tipos de pessoas têm convivido ao longo dos séculos. É necessário nós fazermos a nossa própria escolha e tomarmos as nossas decisões quanto à nossa relação com Deus. Você é responsável pela decisão que você mesmo tomar. Eu sou responsável pelas minhas decisões também. Mas continuando aqui, o Salmo continua a ser interessantíssimo em termos da nossa reflexão, e o verso 2 ainda prossegue a dizer deste Salmo 43: pois tu és, ó Deus, a minha fortaleza.
Porque me rejeitas? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? O salmista aqui pode estar a expressar os sentimentos mais profundos do seu ser. E ele sente-se de alguma forma abalado, mas ao mesmo tempo ele sabe que em Deus ele pode triunfar. E o verso 3 prossegue: envia a tua luz, a tua verdade, para que me guie e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar do Senhor, Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Vemos aqui esta mudança de atitude em que o salmista compreende que Deus é aquele que está ao seu lado. E o verso 5 diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Vemos que realmente às vezes nós temos que dizer isto a nós próprios. Temos que falar connosco e verificar que aquilo que é razoável, aquilo que é racional, aquilo que é inteligente é efetivamente nos alegrarmos. Muitas vezes as pessoas vivem abatidas, pessoas com depressões tremendas, pessoas que vivem em angústia, pessoas que estão desanimadas, mas na realidade aquilo que os cerca não deveria conduzir essas pessoas a esse estado de espírito. Então precisamos de dizer à nossa alma: porque estás abatida, porque andas ansiosa. Então não vês que temos de louvar a Deus? E eu creio que o louvor a Deus é grandemente um remédio para a alma. É terapêutico o louvor a Deus. Quando nós estamos abatidos, angustiados, eu desafiava-o a si que me está a ouvir. Se vive abatido, angustiado, começa a louvar a Deus, começa a cantar cânticos de louvor a Deus. Crie os seus próprios cânticos. Não faz mal se você não conhece cânticos, mas o importante é que você possa louvar a Deus. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele disse: não andais ansiosos por coisa alguma. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.